3 bilhões de euros? E ainda mais uns 200 milhões como bônus. Foi exatamente isso que o maior concorrente da Ferrari faturou só no ano passado. Um concorrente que nem precisaria existir se o próprio Sr. Ferrari não o tivesse provocado, se tivesse valorizado as opiniões dos seus clientes. Go back to your tractors, farmer. Uma marca que, até hoje, além de carros super esportivos, também vende tratores. E olha que não são tratores comuns. Eles têm quase 200 cavalos, faróis de xenônio, interior luxuoso com bancos de couro, tela sensível ao toque, alavancas e botões, e uma vista que faz você se sentir dentro de uma nave espacial. Por apenas 140 mil dólares, ele é seu. Eles vendem cerca de 2.500 a 3.000 unidades por ano. Já sabe de quem tô falando? Claro que é da Lamborghini. De quem mais seria? Talvez você se surpreenda, mas Ferruccio Lamborghini fabricava esses tratores muito antes de sequer pensar em superesportivos. Mas bastou um encontro com outro inventor famoso, Enzo Ferrari, no qual Enzo Ferrari zombou dele, o chamou de caipira e mandou ele sumir. You know what they say about Lamborghini? That he's too uneducated to understand what he doesn't know. E foi aí que começou entre eles uma das rivalidades de negócios mais lendárias que o mundo já viu. What is the price tag of the Lamborghini GT? What is the price of a beautiful woman? A great bottle of wine, a pasta you remember the rest of your life. These things are worth whatever they ask you to pay for them. You buy a Ferrari when you want to be someone. You buy a Lamborghini when you are someone. Lamborghini! Aliás, acabei de revelar para vocês o segredo dos melhores vendedores. Como eles comunicam o preço, como lidam com as objeções dos clientes dizendo que algo é caro. Eles, na verdade, não vendem só o produto em si, dizendo que é bonito, tem um motor potente e um porta-malas onde nem cabe a compra do mercado. Eles vendem o valor que você recebe, o fato de realizar um sonho de infância, de todo mundo virar para te olhar na rua, de nem ligar o rádio porque você quer ouvir o ronco do motor. Pensem nisso e me escrevam nos comentários como vocês resolveriam a tarefa de vendas mais famosa do mundo. Felipe, me venda esta caneta. Porque se você consegue vender a coisa mais comum, o item mais barato que eu consegui encontrar na loja ao lado, então você consegue vender praticamente qualquer coisa no mundo real. Então vamos voltar agora para os tratores. Ferruccio Lamborghini cresceu em condições humildes, numa família de agricultores. Então é lógico que ele também não tinha dinheiro para um carrão maneiro. E, além disso, seria difícil driftar naquele campo com um carro tão baixo. O cara era um mecânico apaixonado, de corpo e alma dedicado ao seu hobby. Ele consertava qualquer coisa relacionada à fazenda com tanto gosto quanto eu gosto de gravar esses vídeos de marketing inspiradores. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele se alistou no exército italiano, consertava equipamentos danificados no norte da África, até que a Itália capitulou e os britânicos o prenderam. Mas isso só durou até eles descobrirem o quão habilidoso ele era como mecânico. Logo depois, transferiram ele para a oficina, para consertar os equipamentos danificados para eles. E quando a guerra acabou, quando Ferruccio foi libertado e percebeu que preferia mexer com motores do que cavar a terra, em 1948, ele fundou uma pequena startup chamada Lamborghini Trattori. O modelo de negócio dele era realmente simples. Ele queria ir aos ferros velhos, onde comprava veículos militares destruídos, que eram muitos depois da guerra. Ele consertava esses veículos e os transformava em tratores. To the future of the Lamborghini tractor. We did it. We did it. Só que, para começar, ele precisava de dinheiro, que não tinha. Por isso, ele convenceu o pai a colocar como garantia no banco o bem mais valioso que possuía, aquilo que ele vinha cuidando com tanto esforço para seus 5 filhos, a fazenda. Imagina o quanto ele tinha que confiar no Ferruccio, o tamanho do risco que isso representava. Mas pelo menos, com isso, ele destruiu em pedaços o maior mito de carreira sobre pessoas que se fizeram sozinhas. Sobre todos esses bem-sucedidos e famosos que trabalharam duro demais, estudaram, foram persistentes e disciplinados,
E aí tudo aconteceu. Isso é uma completa besteira. Não existe pessoa, por mais habilidosa, inteligente ou talentosa que seja, que consiga ter sucesso sozinha, sem a ajuda dos outros, nem se você fosse o próprio Arnold Schwarzenegger. I always tell people that you can call me anything that you want, but don't ever call me a self-made man. Todo mundo precisa da ajuda da família, que cria um ambiente seguro e condições para que possa desenvolver seu talento. Todo mundo precisa de uma escola que forneça a educação necessária. Todo mundo precisa de um Felipe que motive a levantar da cadeira e começar a correr atrás dos seus sonhos. Todo mundo precisa da ajuda dos amigos que não vão te abandonar quando você estiver em apuros. Todo mundo precisa da ajuda dos colegas, que dão conselhos, mostram o caminho e colocam a mão na massa para que depois alguém esteja disposto a comprar o que foi feito. E claro, todo mundo precisa da ajuda de chefes, clientes e consumidores, que dão uma chance e compram e pagam pelo seu produto. Os mais sortudos têm um pouco de tudo. Os menos sortudos talvez sintam falta de alguma dessas coisas. Mas simplesmente não existe um único ser vivo no planeta que consiga ter sucesso sozinho, sem ninguém. E como vocês acabaram de ver em todas aquelas fotos, eu também não sou nenhuma exceção. Mas uma vez que Ferruccio colocou seu negócio para rodar, ele praticamente não parou mais. No começo, ele vendia apenas um trator por semana, o modelo Carioca. Mas como a máquina era de qualidade e barata, logo passou a vender 200 unidades por ano. E aí ele já não dava conta de produzir o suficiente. Na Europa, devastada pela guerra, a demanda por máquinas agrícolas era tão grande que até 1960 ele já empregava mais de 400 pessoas e a linha de montagem produzia 25 tratores por dia. De um fazendeirinho de uma vila minúscula que precisou do pai para conseguir um empréstimo, Ferruccio se tornou um empresário conhecido e respeitado, um dos homens mais ricos da Itália. Como sabia aproveitar o dinheiro e ainda gostava de mexer nos motores, ele comprava carros bonitos e caros e os melhorava e tunava. Mas na sua Ferrari 250 GT favorita, ele ficava irritado porque a embreagem vivia dando problema. Então ele desmontou o carro inteiro e, para seu espanto, descobriu que a Ferrari colocava exatamente a mesma peça nos seus carros esportivos caros e rápidos que ele usava nos seus tratores baratos e lentos. Então ele foi reclamar diretamente com o próprio fundador da marca, o famoso Enzo Ferrari. In my opinion, you make the best cars in the world. I have 7 of them. One for every day of the week. But with all my Ferraris, there is a problem. The clutch. They all bad. Ele também afirmou que Ferrari estava enganando seus clientes, porque enquanto ele pagava 10 liras por aquelas embreagens, a Ferrari cobrava 1.000. You're stealing from people. You're charging 10 times what it cost me to put a better clutch in my tractor. E que, por esse preço, ele esperava que fossem usados componentes melhores, de mais qualidade e mais resistentes. Mas como vocês já sabem, em vez de pedir desculpas, o próprio Enzo Ferrari zombou dele, dizendo que o problema não era o carro, mas sim o motorista. Então, que ele voltasse para os tratores e deixasse os carros rápidos para quem realmente entende do assunto. Foi exatamente nesse momento que o ofendido Ferruccio Lamborghini decidiu que mostraria ao Enzo como os verdadeiros superesportivos deveriam ser e andar. Ele então transformou sua fábrica de tratores em uma fábrica de automóveis, contratou alguns mecânicos da Ferrari e, em 4 meses, produziu o primeiro protótipo da Lamborghini, não o 250 GT, mas sim o 350 GT, para que todos vissem que era 100 vezes melhor que aquele Ferrari e a velocidade máxima era de 250 km por hora. Uma velocidade tão alta que nem mesmo meu amado Seat consegue atingir hoje em dia, 60 anos depois. Aliás, eu não acho que seja um carro feio, mas sim um ferro de passar lindo. E a resposta para a pergunta se Ferruccio teve sucesso com o novo negócio, ou melhor dizendo, o quanto ele teve sucesso, vocês já conhecem muito bem hoje. A Lamborghini se tornou uma marca tão lendária que costuma ter fila de espera de 2 anos.
Suas vendas anuais de veículos são contadas em dezenas de milhares, com faturamento na casa dos bilhões. Nos últimos 7 anos, elas triplicaram. O Enzo Ferrari precisava mesmo disso? Isso é uma prova de que, não importa o quanto você esteja indo bem, é preciso permanecer humilde em qualquer situação e não humilhar os outros à toa. Ou, ao contrário, é um exemplo prático de que, se da próxima vez alguém famoso, poderoso e rico te ofender e ridicularizar, pelo menos você já sabe o que fazer. Construir carros. Mas não pense que mudar de ramo, passar de tratores para carros, é algo raro, inédito ou nunca visto. Existem vários exemplos de empresas famosas que começaram em um setor distinto. O fundador da Avon não vendia cosméticos e era um vendedor ambulante de livros. Mais tarde, percebeu que, quando ofereciam perfume de brinde para as mulheres, era mais provável que elas abrissem a porta e comprassem dele. Então ele simplesmente largou os livros e abriu um negócio de perfumes. A Lego foi fundada por um carpinteiro. Ele fabricava de tudo, desde patinhos e carrinhos de madeira, até escadas, tábuas de passar roupa e suportes para árvores de Natal. Só depois que sua empresa pegou fogo 3 vezes, foi que ele finalmente deixou a madeira de lado e passou a focar apenas nos blocos de plástico. A Samsung começou como um atacadista de peixes, vegetais e macarrão. Depois, começaram a produzir açúcar, molhos de soja, sopas instantâneas e doces. Depois, acrescentaram também no setor têxtil. Mais tarde, passaram a atuar como seguradora. Investiram no transporte marítimo e na indústria química. A divisão de construção civil construiu o Burj Khalifa, o prédio mais alto do mundo. A Samsung também operava seu próprio hospital, escolas e centros de treinamento. E só depois de terem tudo isso, foi que começaram a fabricar eletrônicos, 30 anos depois da fundação da empresa, quando ela já era grande e bem-sucedida. Hoje, além de todos esses negócios ainda estarem ativos, a Samsung também possui uma agência global de publicidade. Lá, 6.000 funcionários nela atendem mais de 600 clientes. Por exemplo, esses belos comerciais da JBL que abafam o ruído ao redor são trabalho deles. A Harley Davidson, em vez de motos, tentou apostar em bicicletas motorizadas. Muito parecido com a montadora tcheca Skoda. Ela também começou primeiro com bicicletas, depois colocou motor nelas e passou a fabricar motos. Só depois vieram os carros. Sledujete náš nejnáročnější test. 1080 kilogramů nesou jen dveře. A Peugeot era uma siderúrgica. Fabricava estruturas para guarda-chuvas, armações de espartilhos, moedores de café e de pimenta. Aliás, eles ainda vendem esses produtos até hoje. A Yamaha começou com instrumentos musicais. A BMW montava motores em aviões. A Toyota fazia teares. A Nokia fabricava de tudo, desde caixas, papel e papel higiênico, passando por calçados e pneus, até rádios e televisores. Só depois vieram os celulares deles. A Tiffany, essa marca de joias de luxo, começou como papelaria e loja de armarinhos. O YouTube era para ser originalmente um site de encontros online. E a Shell importava conchas. É daí que vem o nome deles, de Seashell, concha do mar. A Colgate e a Wrigley começaram com sabonetes. Só depois migraram para pastas de dente e chicletes. A Sony primeiro fabricava panelas de arroz, depois passou a consertar rádios. A ALG vendia cremes faciais e cosméticos. Já a IKEA vendia canetas e meias. A 3M, aquela empresa graças à qual o mundo conhece as fitas adesivas e esses bloquinhos autoadesivos, essa empresa extraía minerais. Daí vem o nome 3M, que significa Minnesota Mining and Manufacturing. A Berkshire Hathaway não era um grande conglomerado de investimentos, mas sim uma empresa têxtil. A WPP não era a maior agência de mídia e publicidade do mundo. Eles fabricavam cestos de arame e plástico. O nome WPP vem de Wire and Plastic Products. E a Nintendo começou com cartas de baralho. Os videogames só vieram 85 anos depois. Eu poderia continuar por muito tempo, mas pra quê? Meu ponto já tá claro. O fato de você estar preso em algum lugar agora não significa que precisa continuar preso lá amanhã. O fato de um negócio te sustentar agora também não significa que ele vai te sustentar amanhã. Quando você finalmente criar coragem para buscar e experimentar novas oportunidades o tempo todo,
é bem provável que acabe em lugares completamente diferentes, melhores e mais lucrativos. Não é à toa que dizem que o tubarão que para de nadar morre. Então, continua nadando. Agora vamos dar uma olhada no meu arquivo pessoal. Prontos para abrir algumas feridas antigas? O que acham? Esse sou eu, 24 anos atrás, em cima de um caminhão de lixo. No último ano do ensino médio, eu era o pior da turma. Tirava nota 4 em contabilidade. Isso porque eu ficava jogando até às 5 da manhã e quase não estudava. Me inscrevi em 8 faculdades, mas não passei no vestibular de nenhuma delas. Só fui aceito numa faculdade particular porque lá você tinha que pagar para entrar. Mas, na verdade, até lá eu só fui aceito no curso preparatório. Uau, eu devia ser realmente um caso perdido. Então, durante as férias de verão, fui trabalhar nos tão sonhados Estados Unidos, no programa Work and Travel. Ou então, no meu caso, mais para Work and Work, para juntar dinheiro para um computador novo, né? Trabalhei na cozinha. Essa era a minha área, tanto como lavador de pratos quanto como pizzaiolo. Me mudavam de lugar o tempo todo. Depois, também vendi sorvete, arranquei mato e até trabalhei no minigolf, sendo aquele cara que entrega os tacos e as bolinhas para vocês. Mas sabe de uma coisa? Fui demitido de todos esses lugares. Eu era devagar, servia bolas de sorvete pequenas, não me dava bem com os chefes. Enfim, um verdadeiro desastre. Get out. Meu recorde pessoal foi colher morangos. Lá nem tive tempo de tirar uma foto. Depois de 3 horas, me disseram: Vai pra casa que ligamos. o que basicamente significa que nunca vão te ligar. Resumindo, eu comia mais do que colocava no cesto. Eu não sabia que o chefe estava me vigiando com binóculos. Aí, em outro emprego, me colocaram para recolher lixo. Eu andava pelo resort num carrinho de golfe desses, mas só até eu, sem querer, bater o carrinho no carro da chefe. Depois disso, eu andava pelo resort a pé, vigiando estacionamento. Resumindo, ninguém apostaria nem os trocados em mim. You're goddamn right. E hoje eu tenho uma empresa com 12 colegas incríveis. Nossa tecnologia está implementada em mais de 100 grandes e prestigiados veículos de mídia eslovacos. Atendemos centenas de clientes e milhões de usuários. E aquele Filipe preguiçoso organizou tudo isso de um jeito que ele pode realmente dedicar muitas horas à criação, escrevendo centenas de newsletters e milhares de posts, gravando uma porção de vídeos, fazendo cursos super úteis, apresentando em conferências para grandes empresas e também para estudantes jovens em escolas de ensino médio, que talvez também estejam por aí, jogando até às 5 da manhã. E as avós dele só ficam de mãos na cabeça dizendo: o que será desse pequeno Philip? Até mesmo nessas escolas de onde um dia fui mandado embora por uma porta fechada. Ou seja, porque não passei no vestibular. Acabei voltando pela janela como professor. Nice. Então, da próxima vez que você estiver infeliz, se perguntando onde está, trabalhando em um emprego bobo ou sem sentido, achando que não te pagam o suficiente ou que são ingratos, sempre lembre desta foto, desse lixeiro. O fato de você estar em um lugar que, aos seus olhos, parece ser o mais inferior dos trabalhos, tão inferior que chega a ferir seu ego, isso não impede que você se candidate ao Google, ou à Apple, ou à Cuna, e que eles te contratem, porque se julgassem um peixe pela sua capacidade de subir em uma árvore, ele passaria a vida inteira achando que é burro. Não tenha pena de si mesmo e vá atrás dos seus sonhos. Faça o que você realmente gosta e corte fora todo o resto. Assim, você vai sentir de verdade a realização e a felicidade. Seja persistente e consistente, como um corredor de maratona. Assim, você vai se destacar nessa área. Cria e compartilhe conteúdo sobre isso. Divida seu conhecimento com o mundo. Assim, você constrói uma marca pessoal forte, uma posição de especialista. E todo o resto vai se resolver no caminho. Pode acreditar em mim, eu já testei isso na prática. E principalmente, por favor, não acredite em todos esses falsos gurus e influenciadores. Nesses aqui, tudo aquilo de que eles se gabam, os sucessos, os carros caros e os jatinhos particulares, é uma farsa tão grande que, se pudesse, até falaria com você em chinês.